Juízes capítulo 11, versículo 1. O livro de Juízes, para quem não sabe, é o 7º livro da Bíblia. Achou? Juízes capítulo 11 e versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. É um texto curioso, intrigante, mas profundamente revelador. Eu vou ler de novo. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. Eu vou ler pela 3ª vez e quero que todos que estão comigo aqui na sede da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, repitam em seguida, bem alto e bem forte, o verso 1. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas, dedinho para cima, mas Gileade gerara a Jefité. Você crê que Deus vai falar com a gente em plena madrugada? Plena madrugada, 1h11 da manhã, e Deus está lá só esperando para revelar segredos para mim e para você. Olha que coisa maravilhosa. Você que crê que Deus vai falar conosco, que o coração está aberto para ouvir a palavra, deixa a Bíblia aberta aí no seu assento, desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas que já se ouviu numa madrugada. Vamos aplaudir e vamos encher esse lugar de glória. Vai aplaudindo e dando glória, Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Olha que coisa linda esse povo em plena madrugada te aplaudindo e te glorificando. Essas pessoas poderiam estar em casa dormindo, descansando, mas escolheram estar aqui, ó Pai. Então vem com teu Espírito e tome a boca do pregador, tome agora os lábios do mensageiro, remova toda barreira, remova todo obstáculo, envia agora a tua palavra com poder, unção e autoridade, e que a tua palavra, Pai, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Senta, por favor. Olha, eu já vou logo te dizer uma coisa. Você não pode nem piscar o olho mais do que 2 segundos, porque senão o sono te pega. Então você tem que ouvir esta palavra com os olhos bem abertos. E não só os olhos abertos, mas também com o coração aberto. Mas vamos fazer um combinado aqui? Vamos fazer um combinado para você ficar ligado a vigília inteira. Vamos? Todas as vezes que eu der um glória a Deus aqui no altar, você dá um aleluia daí. Entendeu como? E todas as vezes que eu der um aleluia de cá, você dá um glória a Deus daí. Quem entendeu? Glória a Deus. Entenderam mesmo, hein? Aleluia. Glória a Deus. Ó, metade já dormiu no ponto. Se eu der glória a Deus aqui, você dá aleluia daí. Se eu der aleluia de cá, você dá glória a Deus daí. Tá bom? Vamos ao texto. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. É interessante quando a gente pega um texto que começa a construir
a biografia de um personagem bíblico, principalmente quando é um personagem bíblico pouco conhecido. Porque eu não vou falar aqui de Abraão, de Noé. Eu vou falar de pessoas desconhecidas. Um homem que talvez você nunca tenha ouvido alguém pregar sobre ele, ou talvez até já tenha ouvido muito raramente. Mas esse nome, Jefté, eu queria que você anotasse do lado aí do versículo 1, a tradução do significado do nome Jefté, porque é um nome com significado tão forte, que eu acho até que se tivesse aqui, e de repente tenha, alguma mulher grávida, ela pudesse até dizer, olha, acho que é um nome que eu daria para o meu filho. Você sabe o que o nome Jefté significa? Deus abre. Jefté significa Deus abre. Forte ou não é o nome? Um pai que dá o nome de Jefté para o filho, ele estava profetizando que Deus iria abrir as portas fechadas, que Deus iria abrir os caminhos amarrados. Jefté significa isso, Deus abre. E o versículo começa dando um perfil desse homem chamado Jefté, que é um perfil muito bonito. Diz que Jefté, gileadita, porque ele residia ali na região de Gileade, e eu vou te contar já já um pouco mais sobre esse lugar, mas a palavra dá 2 adjetivos para esse homem chamado Jefté. Qual que é o primeiro adjetivo? Era então Jefté o gileadita, valente. Na Bíblia de quem tem esse adjetivo? Valente. Tem ou não tem? Glória a Deus. Jefté é chamado pelo escritor desse texto de um homem valente. E o que é uma pessoa valente? Aqui no Nordeste, valente tem uma outra conotação, né? Quando ele diz assim, ô mulher valente. Aí é uma mulher brava que só Jesus para ter misericórdia. Ou homem valente, né? Um homem bravo, briguento. Mas no contexto geral da linguagem, o que é valente? Valente, segundo a Bíblia, é uma pessoa capaz de superar os próprios medos. Uma pessoa capaz de superar as próprias crises, os próprios traumas. Uma pessoa valente, segundo as Escrituras, é uma pessoa capaz de enfrentar qualquer coisa. Não é porque é valente que não tem medo. Se engana quem pensa que o valente não tem medo. O valente tem medo sim. Só que a sua valentia lhe faz superar o medo. Eu creio que eu estou pregando para homens e mulheres valentes essa madrugada. Tem gente valente aqui? Tem gente? Ô glória! Você é valente, meu querido, minha querida. Eu não te conheço a fundo a ponto de saber quais são os seus medos, seus traumas, suas crises. Mas eu acredito que cada pessoa que está aqui já superou muita coisa nessa vida. Já teve que enfrentar muitos desafios nessa vida. E Jefté era um homem valente. O segundo adjetivo que a palavra de Deus dá para ele, além de valente, é que ele era também valoroso. Uma pessoa valorosa, uma pessoa de valor, uma pessoa de respeito, é aquela pessoa que todo mundo quer ter por perto. Quando diz a palavra que Jefté era um homem valoroso, eu quero que você leve isso para um aspecto de guerra. Num cenário de guerra, o que é um soldado valoroso? Sabe o que é? Soldado valoroso é aquele soldado que mesmo que ele vá para uma guerra, que é uma guerra considerada perdida,
Uma guerra que todo mundo sabe que a chance de vencer é mínima. Se ele for convocado para ir, ele vai. Porque ele é valoroso. Ele não vai dizer, ah, mas e se eu morrer? Ah, mas e se acontecer alguma coisa ruim comigo? Ah, não, eu acho que eu não vou não, acho que eu vou desertar. O soldado valoroso, ele enfrenta a batalha. E quer saber mais? O soldado valoroso é aquele que, se ele estiver na guerra e ele levar um tiro no braço direito, ele luta com o esquerdo. Se ele levar um tiro na perna esquerda, ele vai mancando só com a direita, mas ele continua até o fim. O soldado valoroso é aquele que diz, enquanto o meu coração estiver batendo, eu vou continuar na guerra, eu vou continuar na batalha. O Espírito Santo me diz que aqui nessa igreja tem gente que não só é valente, como também é valoroso, é valorosa. Porque se você fosse olhar para tudo que você já passou nessa vida, e para as batalhas que você enfrentou e vem enfrentando nesse ano de 2022, meu amigo, quem olha para você e te conhece diz assim, eu não sei como que essa pessoa ainda está de pé. Aliás, a maior revolta do diabo com você é que você ainda está de pé. Fica de pé aí, dá um glória a Deus só para fazer raiva no diabo. E diga para ele, olha eu aqui, Satanás, eu estou de pé na presença de Deus. Pode aplaudir o Senhor, porque é Ele que te sustenta de pé. Essa é a maior raiva do diabo, é te ver de pé. Valente, valoroso, era esse homem chamado como? Jefité. E o nome Jefité significa o que mesmo? Deus abre. Glória a Deus. Ih, metade já esqueceu do acordo. Glória a Deus. E o versículo primeiro estava indo tão bem, gente. Estava lindo o versículo. Só que aí aparece uma palavrinha que eu não gosto. Eu não gosto dessa palavra. Porque eu já li a Bíblia vezes o bastante para perceber que todas as vezes que essa palavra aqui aparece, a coisa fica feia depois. Pode notar. Lê o versículo de novo. Era então Jefité, o gileadita, valente e valoroso. Até aí está ótimo. É ou não é? Mas aí vem a palavra, porém, filho de uma prostituta. Diga misericórdia. A palavra porém é uma palavrinha chata. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e aparecer a palavra lá, porém, pode saber que depois do porém a coisa não fica boa não. Quer um outro exemplo muito famoso, muito conhecido? Quem já leu na Bíblia o milagre da cura de Naamã, aquele que mergulhou 7 vezes no Jordão? Mesma situação aqui. A palavra começa falando que era Naamã um homem de muito respeito diante do seu Senhor e diante do povo sírio, porque através dele Deus havia dado vitória ao povo e foi jogando confete no Naamã. E era Naamã isso, Naamã era aquilo e aquilo mais, porém leproso. Acabou com o cara, tudo que estava falando de bom dele, de repente jogou lá embaixo. O Jefité, que a Bíblia diz que o nome dele é Deus abre. O Jefité que era valente, que era valoroso. Quando o escritor me bota esse porém aqui, a irmã que tinha anotado o nome dele para colocar no filho já arriscou, já falou, não quero mais. Filho de uma prostituta? Não, esse aqui serve para ser o nome do meu filho, não. Era tudo isso aí. Valente, valoroso, porém, filho de uma prostituta. Então você precisa perceber que a vida de Jefité não era só de vitória, não era só de conquistas, só de bênçãos, só de proezas, tinha seus poréns. E eu vou ser honesto com você, na minha vida, na sua vida, na vida de todo cristão, também tem os poréns da vida.
Tem ou não tem? Todo mundo aqui tem seus poréns, né? Você pode ser muita coisa na presença de Deus, valente, valoroso, guerreiro, servo de Deus, ungido, amado, profeta. Você pode ser o que for. Na tua vida também tem o tal do porém. Algumas pessoas dizem assim: pastor, eu sou uma pessoa que assim, financeiramente, graças a Deus a coisa está indo bem, eu estou prosperando, meu trabalho está dando certo, ganhei dinheiro esse ano, troquei de carro, reformei minha casa, estou fazendo isso e aquilo, estou conquistando isso e aquilo, porém, a minha saúde está debilitada. Outros vão dizer assim: pastor, a minha saúde, graças a Deus, está uma benção. Eu não peguei Covid, isso já é uma vitória. Eu não tenho nenhuma doença genética, hereditária, congênita. Fiz um exame agora recentemente, está tudo 10. Porém, estou desempregado. E procuro trabalho, não acho de jeito nenhum. Outros vão dizer: pastor, eu sou uma pessoa bonita, inteligente, simpática, porém, já passei dos 30 e até agora não arrumei um varão, não arrumei uma varoa, e estou aqui orando para Jesus ter misericórdia de mim. Todo mundo tem seus poréns. Acontece que o porém de um pode não ser o do outro, mas todo mundo tem. Eu não quero que você fique triste porque tem um porém na sua vida. Existe um Deus que sempre depois do porém coloca um mas. Aleluia. Você não entendeu? Vou explicar de novo. Todo mundo tem um porém na vida, mas existe um Deus que depois do porém escreve um mas. Você sabe o que esse mas na língua portuguesa representa? Uma preposição que coloca uma situação nova. Vamos voltar para o exemplo do Jefté. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas, canta comigo, mas, o que tem o mas? Gileade gerara a Jefté. Oh, glória a Deus. Cadê o aleluia? Gileade gerara a Jefté. Você sabe quem que era Gileade? Gileade era o homem mais respeitado daquela região. Gileade era o homem mais próspero daquela região. Gileade era um homem de tanto prestígio naquele lugar, que o nome do lugar passou a ser o nome dele. Você já percebeu que na Bíblia existe um nome de um lugar chamado Gileade? Gileade era o nome desse homem aqui. Por aí você imagina, ele era tão importante que ele emprestou o nome dele para o lugar onde ele vivia. Isso aí é que é ser importante, já pensou? Imagina se essa cidade aqui chamasse o teu nome e ainda por tua causa. Isso aqui é moral, é ou não é? Então veja, se por um lado ele era filho de uma prostituta, por outro lado, quem era o pai? O homem mais rico, mais influente, mais famoso, mais respeitado daquela região. E eu sei que agora eu dei um nó na sua cabeça, porque como é que era a vida desse homem? De um lado, filho de prostituta, de outro lado, filho de um homem respeitado. Como é que era isso? Não é difícil de imaginar, mas eu vou te contar a história. O fato é, esse homem chamado Gileade, ele se casou. E o que ele queria quando casou? Ele queria o que a maioria quer quando casa. Quem casa quer muita coisa. Mas uma das coisas que a grande maioria das pessoas querem quando casam é construir uma família. Era isso que o Gileade queria. Só que o Gileade casou-se e a mulher com quem ele casou não gerava.
Isso foi uma frustração muito grande para ele, porque o que ele queria era gerar uma família. O Gileade queria crianças correndo em casa e chamando ele de papai. E ele nunca tinha ouvido uma criança chamando ele de papai. Isso era uma tristeza grande para Gileade. Gileade não é o personagem principal da nossa mensagem, eu quero deixar isso bem claro. Gileade não é exemplo de homem de Deus aqui. Eu estou simplesmente te contando o que ele fez e não estou dizendo que o que ele fez foi certo. O fato é que o Gileade, aborrecido com aquele casamento dele que não dava frutos, um dia desses ele passou lá na casa das colegas da Raabe. Sabe Raabe quem foi, não? Outro dia eu te conto. Aí ele foi lá na casa das amigas da Raabe, e aí deu no que deu, né? Amanheceu o dia, ele falou: é quanto, dona? É tanto, tá. Pagou, foi embora. Passou uns dias, lá vai ele de novo na casa das amigas da Raabe. Aí quando ele chegou para a dona lá, falou: e aí, vamos? É, vamos, só que tem um detalhe. Eu estou sentindo umas coisas. Alguém aí sabe o que ela estava sentindo? Não? Enjoo, irmão. Estou sentindo uns enjoos. Aliás, esse perfume que você está usando aí agora está me fazendo mal. Aliás, eu também estou sentindo assim umas dores aqui no mamilo, uma coisa ruim, sabe? Olha, eu acho que eu estou grávida, viu? E como o último a visitar a casa aqui foi você, então é teu. Nem precisou levar no programa do Ratinho para fazer o DNA. Porque ele já entendeu, falou: é meu filho mesmo. É meu mesmo. E você acha que o Gileade ficou aborrecido porque vai ter um filho com a prostituta? Nada, meu amigo. Nós estamos falando aqui de uma era em que as pessoas não tinham temor de Deus. Cada um fazia o que achava bem melhor na sua cabeça. Essa época dos juízes aqui era terrível. E o Gileade falou: não, faz o seguinte, deixa a criança nascer. A hora que nascer, eu levo para casa e eu vou criar o meu filho. E ele levou para casa para criar. Ele e quem mais? E a mulher dele. A mulher dele vai criar o filho da prostituta. É mole isso? Pastor, e essa mulher aceitou esse desaforo? E aceitar, deixar de aceitar, como nós estamos falando aqui de uma era, meu amigo, minha amiga, que as mulheres tinham 2 direitos, anote aí, 2 direitos. Um era não ter direito, e o outro era abusar do primeiro, que era não ter direito. Então, como a mulher não tinha direito nem a ter direito, a mulher do Gileade simplesmente aceitou aquela bronca e criou o filho da prostituta. Só que o filho da prostituta tinha culpa do erro do pai? Tinha, sim ou não? Eu preciso ouvir a resposta. Ele tinha culpa do erro do pai? Ele tinha culpa da vida leviana da mãe? Quem aqui acredita que Deus pega uma pessoa que tinha tudo para dar errado e faz ela dar certo? Levanta a mão e dá glória. É exatamente isso que Deus vai fazer na vida de Jefté. Eu tenho uma palavra para você que acha que nasceu para dar errado. Você que acha que na tua vida nada vai acontecer, porque você é fruto de um estupro, de um abuso, de um erro, seja lá o que foi que o diabo já falou na tua cabeça. Eu quero que você saiba que Deus pode escrever uma história linda para você também. Não interessa o que aconteceu no teu passado, Jesus pode escrever tudo novo na tua vida. Aleluia! Oh glória! Só que como Deus é justo, sabe o que Deus fez? Deus falou assim: mas ela não vai ficar com esse desaforo não. Deus abriu a madre da mulher do Gileade. Aí Deus também fez ela ter filho que não acabava mais. Gente, aquela mulher
Não podia pendurar as roupas do marido no varal que ela estava engravidando. E foi um filho atrás do outro. Olha, pensa que quer fazer filho? Foi aquela mulher, muitos filhos. E o Gileade foi ficando feliz, né? Porque ele que nunca podia ter nenhum, teve aquele com a prostituta, depois começou a ter um monte de filho e feliz da vida. Feliz da vida. Só que é bom eu te lembrar que em Israel vigorou por muitos anos uma lei chamada Lei da Primogenitura. Quem já ouviu falar nessa lei? Essa lei significa que se você tem filhos, não interessa quantos, o primeiro que nasce, o primogênito, é o mais importante, é o mais amado, é o mais querido, e é aquele que vai herdar metade de toda a herança do pai sozinho. Então pensa o que é você ser filho de um pai que tem 10 filhos. Se você for o primogênito, você leva metade da herança sozinho. E o resto dos 9 irmãos vão se virar para dividir a outra metade. Forte isso, não é? Graças a Deus que não estamos mais nessa época, que eu sou o filho caçula, ia sobrar o quê para mim lá em casa? Tem algum primogênito aí? Tem algum primogênito? Vocês iam se dar bem, mas eu não. Glória a Deus que essa lei aqui não existe para nós, né? Esse primogênito nessa família é quem? Quem que é o primogênito? Quem que é o primeiro filho de Gileade? Jefté. Só que Jefté, apesar de ser valente, apesar de ser valoroso, apesar de ser filho de Gileade, ele era também filho da prostituta. E essa estigma negativa o perseguiu a vida toda. Quando o pai não estava olhando, você imagina o que os irmãos do Jefté chamavam ele? Eu não vou nem falar não, porque vai ficar parecendo que eu estou proferindo um palavrão, né? Mas a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Então o xingamento era esse aí mesmo que você pensou. Eles chamavam o Jefté o tempo todo disso. E para onde ele ia, as pessoas apontavam e diziam, lá vai quem? Jefté não, eles não chamavam de Jefté não. Lá vai o filho da prostituta. É triste como as pessoas gostam de apontar a gente pelas nossas fraquezas, não é? Pelos nossos pontos fracos. As pessoas quando descobrem qual é o porém da sua vida, o diabo é assim. Ele usa as pessoas para te apontar por aquilo que você não é, por aquilo que você não tem, por aquilo que você não fez. Mas eu quero que você se lembre que Deus, quando olha para você, Ele não está olhando para as tuas fraquezas, Ele não está olhando para os teus pontos fracos, Ele está olhando para tudo aquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Esse homem chamado Jefté cresceu, e eu vou resumir a história para você, porque ainda tem mais pregação para você ouvir de outros pastores. Esse homem chamado Jefté cresceu, o seu pai envelheceu e morreu. Gileade morreu. E quando Gileade morreu, o que a lei da primogenitura diz? O filho primogênito herda metade de toda a herança. O filho primogênito assume a liderança da família. O filho primogênito se torna o líder do clã. É isso que a lei determina. Mas quando Gileade morreu, sabe o que os irmãos dele fizeram? Se juntaram e disseram para Jefté, fora, vai embora, porque você é filho de uma prostituta, e você não tem herança, aqui na nossa casa você não tem vez. Enquanto o pai era vivo, a gente te aturava por respeito a ele, mas agora que o pai se foi, você também vai embora. Você faz ideia do que foi isso para o Jefté? Jefté olhou para os irmãos e falou, mas gente, eu também sou filho.
Eu também tenho direitos, aliás, eu tenho mais direitos do que vocês sabem disso. E eu não tenho culpa de que o pai teve um filho fora do casamento, eu não tenho culpa da minha mãe viver uma vida daquela. O que eu sei é que eu sou eu. Eu não tenho culpa do erro dos outros, não é justo. O que vocês estão fazendo comigo não é justo. Só que era um contra todos. Todo mundo colocou Jefté para fora de casa. E sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que pegar uma trouxa de roupa e ir embora de casa. Da casa que ele tinha direito de ser o dono. Da casa que ele tinha direito de ser o líder. Jefté vai embora, fugido, porque se ele ficar lá, matam ele. Abre comigo aí novamente, Juízes capítulo 11, versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu. Fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. É interessante que quando Jefté foge, ele vai para essa terra chamada Tobi. É a região de Israel também, mas bem distante de Gileade. Quando Jefté vai para Tobi, ele não conta para ninguém quem ele é. Ele não sai espalhando: ó pessoal, eu sou filho do Gileade. Qual Gileade? O Gileade da cidade? O grande Gileade? Não, ele não falou nada. Ele foi para a terra de Tobi para recomeçar a vida. É interessante que você saiba que não é a única vez que você vai ler na palavra alguém tendo que fugir de um lugar para outro para ter que recomeçar a vida. A gente vê, por exemplo, Davi. Davi teve um momento da vida dele que ele teve que fugir para a caverna de Adulão. Outras pessoas tiveram que fugir para outros lugares. Jefté vai fugir para a terra de Tobi. Quando ele chega na terra de Tobi, ele não conta nada para ninguém, como eu já te disse, mas o que vai acontecer lá? A sua personalidade, a sua força, a sua fé, a sua coragem, a sua valentia e o seu valor são revelados. Você lembra do que Jesus disse no Sermão da Montanha? Não tem como apagar uma luz que já está acesa, ou simplesmente esconder uma cidade edificada sobre um monte. Você pode ir para qualquer canto desta terra, você pode ir para um lugar que ninguém sabe quem é você, que ninguém nunca te viu, que ninguém nunca te conhece. Aquilo que Deus colocou dentro de você, mais dia menos dia, começa a aparecer. O teu chamado em algum momento vai começar a despertar. As pessoas vão começar a olhar para você e ver quem você é, porque Deus faz isso acontecer. Oh glória, aleluia. Jefté vai para a terra de Tobi. Tudo que ele quer é um buraco para se esconder. Sabe o que ele virou na terra de Tobi? Líder daquele povo. Dá uma glória a Deus aí. Gente, ele foi expulso da sua terra, mas quando chegou na terra de Tobi, se tornou líder. É igual Davi. Davi estava fugindo, foi fugir para a caverna de Adulão. Chegou na caverna de Adulão, aparecem uns 400 homens que dizem para ele: a gente quer que você seja o nosso líder. Mesma coisa aconteceu com Jefté. Ele foi para a terra de Tobi. O povo de Tobi não valia nada. A Bíblia que diz aqui no versículo 3 que homens levianos se ajuntaram a ele. Você pode ir para outras traduções como a NVI ou a King James, que vai chamar de vadios. Alguns vadios se ajuntaram a ele, só gente que não prestava. E eu posso te contar uma coisa sobre Deus? Deus
sempre que vê alguém que não presta, sempre que vê alguém que não vale nada, sempre que vê alguém que é desprezado, Deus fala, é esse mesmo aqui que eu estou querendo, vem para cá. Vem para cá que eu vou fazer uma obra na tua vida. Eu vou te transformar de um jeito, eu vou te purificar de tal maneira que quem olhar para você daqui a um tempo não vai nem te conhecer mais. Tem gente que está aqui dentro hoje, que algum tempo atrás as pessoas diziam a teu respeito, não me leve a mal não, mas você sabe que é verdade. Alguém dizia a teu respeito, fulana não vale nada. Alguém dizia a teu respeito, fulano de tal não vale nada. Alguns diziam, é um vadio. Outros diziam, é uma vadia, é um leviano, é uma pessoa da vida torta, da vida errada. Mas olha quem é você agora, olha onde você está agora, um vaso cheio do Espírito Santo, uma serva de Deus, um escolhido do Senhor. Deus é especialista em pegar quem não vale nada e transformar. Oh glória! Jefté começa a andar com aquele povo, só que ele não vira leviano nem vadio. Ele vai ensinando aquele povo. O tempo passa. Avisa para quem está do lado aí, o tempo passa, meu irmão. O tempo passa. E quando o tempo passa, Deus cria situações. Só o que alguns aqui estão precisando é deixar o tempo passar. Deixa o tempo passar. Passaram-se 30 anos. 30 anos que Jefté foi enxotado da sua terra, expulso, porque era filho da prostituta. Só que quando ele foi para a terra de Tob, ele virou rei naquela terra. E lá na terra de Tob, ninguém sabe da história dele, ninguém sabe que ele era filho de prostituta nenhuma, ninguém conhece, todo mundo lá só sabe de uma coisa: aqui na terra de Tob tem um homem valente e valoroso, e o nome dele é Jefté. Era só isso aí que o povo de Tob sabia. Só que aí teve uma guerra em Gileade. Quem crê que Deus controla tudo que acontece? Crê? Então eu sou forçado a dizer que Deus permitiu aquela guerra. E quando Deus permitiu aquela guerra, não havia juiz em Israel, porque o último juiz que havia liderado o povo era um tal de Jair, e este Jair tinha morrido, e depois dele não tinha se levantado um outro. Então quando estourou a guerra não tinha líder. Aí o povo falou, e agora? Os amonitas virão, e os amonitas são violentos. Você sabe o que o povo amonita fazia? Quando eles invadiam uma cidade, quando eles invadiam uma terra, para mostrar que quem invadiu lá foi eles furavam o olho direito de todas as pessoas da cidade. Diga misericórdia. Eles não matavam não. Se as famílias se rendessem, se as cidades se rendessem, eles não matavam, mas faziam questão de furar com faca, com lança, o olho direito de todo mundo, homem, mulher, criança, idoso, todo mundo. Se entrasse numa cidade, todo mundo fosse cego do olho direito, pode saber, os amonitas passaram por aqui. E quando os amonitas mandaram o aviso para o povo de Gileade, dizendo, nós vamos passar aí, todo mundo já, ai meu Deus, né? Todo mundo já sentiu aqui o olho direito, né? Todo mundo já falou, ai meu Senhor, tem misericórdia da gente, esse povo é terrível, esse povo não vai acabar com a gente, nós temos que arrumar alguém. Temos que arrumar alguém para nos liderar, para guerrear a nossa guerra. Mas quem? Não tem ninguém valente, valoroso, aqui nessa terra, que possa guerrear por nós. Alguém, não sei quem, disse assim, aqui não tem. Mas eu ouço dizer que na terra de Tob tem um homem, eu não sei o nome dele, mas eu sei que o príncipe lá na terra de Tob é um homem valente e valoroso. Os anciãos de Gileade falam, então é ele que a gente precisa, vamos atrás dele. Juntar os anciãos. O termo ancião te faz pensar no quê? O que é um ancião para você?
Para de olhar para mim que eu estou longe disso. O que é um ancião? É um homem velho, vivido, cabelos brancos, é um ancião. E esses anciãos, eles eram os conselheiros da nação, justamente por terem vivido muito tempo, viram muita coisa, tinham conselhos prudentes, os anciãos davam bons conselhos. E os anciãos de Gileade disseram: nós vamos atrás desse tal príncipe da terra de Tobi, porque se ele é valente, se ele é valoroso, é ele que a gente precisa. Foram para a terra de Tobi. Quem que eles encontram lá? Quem? Só que um Jefté 3.0, 30 anos mais velho. Você acha que a cara era a mesma? Quando o Jefté foi expulso de casa, ele não tinha 20 anos. 30 anos se passaram. E quantos anos ele tem agora? Pelo menos 50. Então a aparência é outra. O Jefté agora é um homem feito, talvez uma barba grande, uns fios brancos, grisalho, quem sabe, totalmente diferente. É impossível que alguém olhe para aquele homem e lembre de Jefté com 18 anos, 16 anos. São coisas que Deus faz, né? Em reencontros que Deus prepara. Quando alguém diz assim: meu senhor, tem uns peregrinos aí que querem falar contigo. Jefté desce: pois não, me trago aqui. Vem aqueles anciãos. Quando os anciãos chegam, começam a contar a história. Ouvimos falar da sua fama, que você é um homem valente, valoroso. E lá na nossa terra está acontecendo uma guerra e nós não temos quem guerreie por nós. Aí o Jefté fala: e qual é a terra de vocês? Nós somos de Gileade. Tem 30 anos que Jefté não ouve esse nome, Gileade. Mas sabe aquele nome que quando você ouve, mexe com você por dentro? Hein? Quem tem um sentimento por um lugar? Às vezes alguém, um jornal, uma coisa assim, diz assim: vai ter um jogo importante lá na Arena Barueri. Barueri, ó. Minha terra, hein? Gostei. Aumenta o volume aí. Minha terra. Minha cidade querida. Alguém diz assim: pastor, eu sou lá da Paraíba. Quando fala da minha Paraíba, hein, pastor Sueli? Sabia que ele ia dar um glória quando eu falei de propósito. Quando fala do meu Ceará, meu Ceará. Quando fala do meu Rio de Janeiro. Quando fala da minha Carapicuíba, né, Zezinho? E por aí vai. Quando falou: nós somos de Gileade, o Jefté falou: de onde? De Gileade. Aí o Jefté olhou no fundo dos olhos daqueles velhos. E é aquela história, né? Quem bate esquece, mas e quem apanha? Quem bate esquece, mas e quem apanha? Quando o Jefté olhou nos olhos daqueles velhos lá, falou: eu sei quem que é esse camarada. Escuta, meu senhor, qual que é teu nome? Meu nome? Você sabe que um homem importante que dá uma enquadrada dessa, o camarada até afina, né? Meu nome é fulano. E você é filho de quem? Meu pai morreu. Não quero saber se já morreu. Diga o nome do teu pai. Eu sou filho de Gileade. Quem era aquele homem? Irmão do Jefté. Você já viu essa história antes, lá no Êxodo, lá no Gênesis, lá com José no Egito. Muito semelhante, né? Perguntou para o outro: e você? Eu sou irmão dele. Você também é filho de Gileade, né? Vocês sabem quem eu sou, não? Não, senhor. Olha bem para mim e me diga se vocês não sabem quem eu sou. Quando aqueles dois velhos olharam no fundo dos olhos do Jefté, a lágrima começou a escorrer. Porque eles se lembraram da maldade que haviam feito com seu irmão primogênito. Um olhou para o outro e ficou chocado. Jefté,
Então é você, Jefité, meu irmão querido. Oh, falsidade. O Jefté olhou e falou: como é? Eu não sou o filho da prostituta. 30 anos que ele estava querendo botar isso para fora. Oh, Jefté, a gente não tinha que ter feito isso com você, Jefté, nos perdoa. Jefté falou: vocês querem o que aqui antes que eu mande cortar a cabeça de vocês? Ô Jefté, por favor, você tem que nos perdoar. A gente veio aqui para te pedir que guerreie a nossa guerra. Aí o Jefté pensou assim: engraçado, né? Eu sempre fui valente e valoroso desde quando era jovem, mas porque eu sou filho da prostituta, vocês me expulsaram de casa, não me permitiram ter minha herança. Aí agora que a barriga dói, agora que a coisa está ruim para vocês, vocês vieram atrás do filho da prostituta aqui, né? Eu não sei se você já passou por uma situação assim, mas às vezes você é desprezado por alguém, esquecido por alguém, maltratado por alguém, mas aí a vida dá aquela volta. Quem já viu isso acontecer antes? Aí aquela pessoa que te cuspiu, que te maltratou, que falou mal de você, chega e falou: rapaz, eu estava precisando tanto da tua ajuda, estava precisando tanto que você fizesse algo por mim. Tudo bem que a gente é cheio do Espírito Santo hoje, mas que dá vontade de falar: você vai pedir para o Satanás ajuda agora. Dá vontade. Você não faz isso, né? Mas que dá vontade, dá. Como você tem o Espírito Santo, você fala: eu devo, Senhor, ajudá-los? Devo. Aí o Espírito Santo disse para Jefté: meu filho, essa é a oportunidade de 30 anos que eu estou trazendo para você. E eu quero ser profeta de Deus para a tua vida. Levante a tua mão direita aí. Eu quero que você creia numa coisa: existem situações que Deus está criando para te favorecer. Deus permitiu uma guerra lá naquela cidade. Deus permitiu que não houvesse líder naquela cidade. Deus preparou um lugar para forjar, treinar o caráter de Jefté, para que na hora certa ele estivesse no lugar certo e fosse a diferença naquele lugar. Essa pessoa hoje é você. Você está sendo preparado por Deus para chegar em lugares que Ele tem para você, que ninguém mais vai poder ocupar. E quando a tua hora chegar, deixa as mágoas de lado, deixa o ressentimento de lado e assuma a posição que Deus está te dando. Glória a Deus. Jefté falou: eu vou. Só que tem um detalhe: eu vou com uma condição. Se Deus me der vitória nessa guerra, quando eu vencer a batalha, eu vou ser o próximo juiz de Israel. Eu não vou voltar para a terra de Tobi nunca mais. Se eu tiver vitória, porque Deus vai ser comigo, eu não volto para Tobi nunca mais. Eu vou para Gileade. E lá em Gileade eu vou me assentar na cadeira que me pertence. O que você acha que o povo falou? Fechado. Aquilo já estava preparado por Deus. Resumindo a história, Jefté vai para a batalha. Deus dá vitória para Jefté. E quando ele vence a batalha, ele não volta mais para a terra de Tobi. Pelo contrário, ele vai para Gileade. E sabe o que é mais lindo de tudo isso? A estrada que Jefté usou há 30 anos atrás, para sumir de casa, enxotado, desprezado, chorando, triste, amargurado, sem saber para onde ir.
É a mesma estrada por onde ele está voltando agora. A diferença é que agora ele está voltando para a sua terra, montado num cavalo imponente. E todo mundo que está vendo ele passar está gritando: salve Jefité, viva Jefité, nosso juiz, nosso líder, nosso libertador. Sabe o que Deus vai fazer com você? Nos mesmos lugares onde você foi desonrado, desprezado, maltratado, esquecido, cuspido, escarrado, e sei lá mais o que fizeram com você, Deus vai fazer você fazer esse mesmo caminho de volta. Você vai passar por esses mesmos lugares, para que as pessoas que te desprezaram possam ver Deus na tua vida e dizer: glória a Deus, porque você está aqui agora. Glória a Deus, você é a resposta da nossa oração. Fica de pé no teu lugar, igreja do Senhor. Tem Jefité aqui nessa madrugada? Então vamos dar um grito de guerra aqui. Vamos dar um grito de guerra? Eu vou dizer assim: terra de Tobi. Você diz: nunca mais. Aí eu digo: Gileade. E você diz: tô chegando. Quem pegou? Terra de Tobi, nunca mais. Calma que é só um ensaio. Gileade. Quem é que vai filmar isso aqui, para esse povo bonito dando esse brado aqui, plena madrugada, 2 horas da manhã, e você declarando terra de Tobi nunca mais? Hã? Você tem que tomar posse dessa palavra, gente. Isso aqui não é uma noite perdida, não, é uma noite ganha. Você está ganhando uma madrugada hoje. Uma madrugada para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Igreja de Cristo, terra de Tobi, Gileade, terra de Tobi, Gileade. Aplaude a Jesus bem forte. É o que Deus vai fazer na sua vida. Vamos orar? Eu quero que você feche os seus olhos agora. Segura na mão dessa pessoa do seu lado, se você não tiver nenhum problema em fazer isso. E eu quero que você, nesse momento, a gente vai ter outras orações aqui, vai haver momentos de você buscar muito, de se derramar muito, mas eu sinto que o Espírito Santo quer trazer cura. O Espírito Santo quer trazer cura nessa madrugada. Jefité era de uma cidade onde a cura, provavelmente você já ouviu falar do bálsamo de Gileade. Na época de Jefité, Gileade já era um lugar de cura, porque se fazia esse bálsamo, que trazia cura para as doenças daquela época. Recentemente, esta planta medicinal, lá da época de Jefité, voltou a ser cultivada em Israel. E se você for em Israel, agora tem o bálsamo de Gileade de novo sendo produzido lá. Agora, apesar de Jefité ser de um lugar de cura, ele era um homem de alma doente. Era de um lugar de cura, mas não era curado. Era um homem de alma doente, de alma triste, porque aonde ele ia, ele era apontado, ele carregava um estigma negativo, ele era chamado de filho da prostituta, ele era o desprezado, ele ficou anos e anos da vida dele guardando mágoas e tristezas, mas Deus mudou a sorte dele, e hoje Deus te trouxe aqui para mudar a tua sorte. Abra teu coração e deixa o Espírito Santo derramar o bálsamo dele na tua alma. Com os teus olhos fechados, ore comigo dizendo: meu Deus e meu Pai, eu estou aqui nesta madrugada para receber cura, o bálsamo do teu Espírito em minha alma. Meu Deus, eu não aguento mais viver com essa dor. Eu não aguento mais carregar essa tristeza. Eu quero que o Senhor mude a minha história da mesma forma que o Senhor mudou a sorte e a história de Jefité. Me enche agora do teu Santo Espírito. Faça na minha vida uma obra linda e extraordinária.
Comece a orar agora, igreja. Vai orando, vai orando. Você não precisa esperar pelas minhas palavras. Você conhece o caminho para a sala do trono. Comece a orar agora. Comece a falar com Deus agora. Vai falando com Deus agora. Vai buscando a Ele agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Pai bendito, Deus amado, Deus santo, Deus verdadeiro, Deus justo, Deus que tudo pode, Deus que tudo vê. O Senhor viu tudo que fizeram com Jefité. O Senhor viu todo o sofrimento de Jefité durante tantos anos que Jefité foi maltratado, esquecido, abandonado na terra de Tobi. Mas enquanto ele estava na terra de Tobi, o Senhor estava preparando a volta, o Senhor estava preparando a virada para a vida dele. E quando essa virada chegou, foi maravilhoso, foi incrível, foi uma obra linda que o Senhor fez na vida do Jefité. E eu quero que o Senhor faça uma obra linda também na vida desse homem, também na vida desta mulher. Ah, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, eu coloco essas vidas agora nas tuas mãos. Eu te peço, vem agora, Espírito Santo, e enche essa igreja agora da tua presença, enche essa igreja agora da tua glória. Meu Deus, se há pessoas aqui precisando de cura na alma, pessoas que têm carregado o estigma de derrotado, de fracassado, de uma pessoa que não vale nada, de alguém que nunca vai chegar a lugar algum, eu quero que o Senhor mostre para a sociedade, mostra para o mundo, mostra para a família, mostra para todos que o Senhor é Deus na nossa vida. Eu quero que o Senhor coloque essa pessoa em lugares onde todos acham que ela nunca vai chegar. Levante as tuas mãos agora e comece a receber o Espírito Santo. Você veio nessa vigília para ser cheio do fogo e da glória, do fogo e da glória do Espírito Santo. Começa a dar glória, começa a dar glória, vai dando glória. Ori kalamasheri kandarala balabashere bere kanderela manai. Ori ai asuri andarala mashi ari alabas. Orei alai ashuri kandara yanabi astebia kandarabas. Erei alabashuri kandarala balabas. Serei balabashuri andalabas. Levante as mãos e vai dando glória. Levante as mãos e vai falando línguas, vai falando línguas. Receba o Espírito Santo, receba o Espírito Santo. Se você não é batizado com o Espírito Santo, quem sabe não é agora, quem sabe não é agora que o fogo vai descer, quem sabe não é agora que Deus vai te tocar, quem sabe não é agora que o Espírito Santo vai te batizar. Receba o Espírito Santo, receba, 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 receba. Ore alamacho yandere alamastori alabas. Ori achei a candara alamasturi anderi michi alabalabas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Ah, Deus, como é bom sentir tua presença. Como é bom saber que tu estás aqui em nosso meio. Como é bom saber, Espírito Santo, que o Senhor está aqui para escrever de novo a história desta pessoa. Eu profetizo que depois dessa vigília, muitos estão saindo da terra de Tobi. Eu creio que depois dessa vigília, tem muita gente chegando em Gileade, tem muita gente sendo honrada, tem muita gente que Deus vai levantar aqui a partir de agora. Oh glória, comece a aplaudir bem forte o Deus Todo-Poderoso. Aplauda, aplauda, aplaude da glória. Aleluia.